Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando a carta de Paulo aos Romanos, agora no capítulo 5, a partir do versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós realmente vivíamos em inimizade com Deus pelo pecado, que faz separação entre o homem e Deus. E agora, pela fé, todos, seja judeu, gentio, que é o povo de qualquer nação da face da terra, além dos judeus, temos paz com Deus e somos justificados pela fé. Então o passo é nosso, é ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, cremos nessa palavra e manifestamos no nosso coração firme propósito de obedecer essa palavra, que é o firme fundamento de coisas que se esperam, de coisas que se não veem. Então nós realmente cremos em Deus, que Ele é galardoador dos que o buscam, dos que buscam agradá-lo. Então com isso nós passamos a ter paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por essa palavra de fé, que agora Jesus nos batiza com o Espírito Santo e nos ensina pelo Espírito Santo, que é o grande ensinador, faz lembrar a palavra de Jesus e nos dá poder para guardar a palavra. Então nós agora temos essa paz com Deus de viver no caminho certo, obedecendo a palavra, que é lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos. Então essa paz vem deste caminhar, deste viver com Deus, de acordo com a sua palavra. Nós alcançamos isso pela fé, através de Jesus. E todos foram incluídos. Todos tinham sido destituídos da glória de Deus. E agora, pela fé em Jesus, todos passam a ser incluídos. Vamos ver esta mensagem em Romanos 5, versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós temos falado que a nossa reconciliação com Deus é estarmos com Deus dando glória a Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade. Então, que em tudo possamos dar graças, pois essa é a vontade de Deus, Pai, em Cristo Jesus, o Filho, para conosco. É que voltemos a dar glória a Deus. Voltemos, tendo um encontro com Deus, a andar com Deus e o adorarmos em espírito e em verdade. Quando diz que vem pela graça, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, diz que é pela graça para que ninguém se glorie, para que não haja idolatria, para que todos deem glória a Deus. O rei Herodes, Nabucodonosor, o filho de Nabucodonosor, tantos foram punidos porque não deram a glória devida ao nome de Deus, porque não deram glória a Deus. Então a redenção, a salvação está em um homem voltar a dar glória a Deus. Por isso é que a graça é salvadora, porque nos faz retornar, pelo qual também temos entrada pela fé, esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Faz o homem voltar para Deus, dando glória a Deus, adorando a Deus. Não é de qualquer maneira, tem que estar obedecendo a Deus. E nós damos glória a Deus quando nós ouvimos a palavra de Deus, cremos e vamos obedecer. Então é assim que nós damos glória a Deus. É vivendo uma vida que adora a Deus, que reconhece o senhorio da palavra de Deus, a direção da palavra de Deus, que Ele é Deus, que Ele é Senhor. A Ele damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a obediência. Vamos ver agora que a partir do versículo 3, justamente o apóstolo Paulo falando sobre este caminho de volta pela fé, pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, para que dê glória a Deus e passe a andar realizando obras na mão de Deus, na direção de Deus, com a bênção de Deus. Vamos realizar obras, boas obras, muitas obras, cada vez mais obras, como temos lá no Apocalipse, que volte ao primeiro amor, volte à prática das primeiras obras. Essa é a vontade de Deus. Mas isso é feito dando glória a Deus. E não a nós, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória.
Então, quando nós damos glória a Deus, quando nós o adoramos em espírito e em verdade, nós estamos de volta à casa do Pai, ao lugar da glória de Deus, na esperança da glória de Deus. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então aqui já está a obra. Veja que ele estava falando de graça, de fé, para a glória de Deus, na esperança da glória de Deus, e nós vamos nos gloriar no Senhor. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, nas coisas de Deus. Nós vamos realizar muitas obras. A vontade de Deus é que nós demos muito fruto. É fazer o bem, é amar ao próximo, amar cada vez mais, amar mais profundamente, fazer cada vez melhor para a glória de Deus. Então nós nos gloriamos, versículo 3, nesse caminhar da obra, realizando a obra de Deus. O Pai trabalha até agora, Jesus trabalha e nós somos chamados para a seara, para o trabalho. Então nós nos gloriamos neste trabalho, na obra de Deus, entramos pela graça, pela fé, mas agora caminhamos com Deus, realizamos a obra, somos cooperadores com Deus nessa obra, nessa seara. Então nós nos gloriamos nas tribulações que vêm do trabalho. Uma pessoa parada, quieta, sem fruto, sem obras, sem obrigação, sem ministério, ela não tem tribulação. Mas quando nós estamos envolvidos em trazer a glória de Deus para o mundo, em levar o evangelho para o mundo, em amar o próximo, ajudar o necessitado, o pobre, a viúva, nós temos tribulação. E nós nos gloriamos agora nessa obra que traz esse trabalho, essa tribulação, essa dedicação, esse esforço. Versículo 3 ainda diz, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então vamos trabalhar com paciência, dar frutos com paciência e com perseverança. Versículo 4, e a paciência é a experiência, e a experiência a esperança. Então veja, experiência na obra, no trabalho, recebendo a palavra de Deus, transmitindo a palavra de Deus, tendo um encontro com o Espírito Santo, sendo batizado com o Espírito Santo. Para quê? Para ter poder, para trabalhar, para testemunhar, para pregar para o mundo inteiro, para ensinar a palavra, para ouvir de Deus a palavra, a revelação de Deus e transmitirmos ao mundo com essa autoridade, com essa esperança de que o mundo vai ser um mundo melhor a cada manhã, vai renascer em graça, em fé, em amor ao próximo, em serviço ao órfão, à viúva, ao necessitado, que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja bem que realmente o objetivo, a concretização, o ápice da obra de Jesus é nos dar o Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo. João Batista anunciou, aquele sobre o qual vide descer a pomba, que é esse sinal, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João dizia, eu batizo com água, mas depois de mim vem aquele que é maior do que eu, do qual não sou digno, sequer de desatar as correias da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, realmente, o amor de Deus, a obra de Deus, a caridade, a ajuda ao próximo, ao pobre, ao necessitado, está derramado em nossos corações pelo poder do Espírito Santo que nos foi dado. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu as obras do mal, vence tudo, para que possamos receber a promessa, o batismo com o Espírito Santo. Porque é Ele que vai concluir a obra, é Ele que vai nos fazer lembrar de toda a palavra de Jesus. É Ele que vai pegar toda essa palavra de Jesus e vai nos falar, vai nos ensinar, vai nos relembrar e vai estar junto conosco aqui usando essa palavra, falando com a sabedoria do Espírito Santo, com o discernimento do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se nós vamos fazer um trabalho de dedicação para que o mundo creia, conheça Deus, seja abençoado, seja liberto de todo mal, receba agora a bênção, a cura, a libertação, é porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus está em nós, derramou esse amor
por você, o amor pelo mundo, o amor pela humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós entramos nessa obra para a salvação do mundo, amando ao mundo pelo Espírito Santo. Repetindo, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações agora, para que possamos dar continuidade à obra de Jesus pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Porque Jesus já fez a sua parte, e agora nós vamos dar continuidade, vamos realizar a nossa parte com o Espírito Santo, não sozinhos. Sozinhos nós não entenderíamos nada, mas com o derramamento do poder do batismo com o Espírito Santo, o amor de Deus está derramado em nós e nós entendemos a missão, entendemos a palavra, entendemos a revelação. Versículo 6 diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então realmente Jesus fez a sua obra, morreu por nós ainda fracos. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então ele dá o exemplo. Éramos fracos, éramos pobres, mendigos. Ele nos dá a esmola, nos dá o socorro. Ele vem em busca do perdido, do que não tem nada. Ele ama o pecador, ama o caído, ama o fraco, estando nós ainda fracos. E nós temos que ser seguidores de Jesus. Amar ao pobre, ao pecador, ao mundo caído, ao mundo perdido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, porque o mundo estava precisando de salvação, de cura, de libertação. É para isso também que nós estamos aqui, porque o Espírito Santo está em nós para que nós possamos fazer a obra de Cristo. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É este amor que está derramado também em nosso coração. Amor pelo pecador, amor não pelo justo, pelo que faz tudo certo. Se fôssemos amar só aquele que faz tudo certo, nós teríamos razão para não amar ninguém, porque não há um justo nenhum sequer. Mas é para amarmos ao pecador, ao ímpio. Jesus morreu pelo fraco, pelo ímpio, e ele só vai se tornar um justo quando ele for batizado com o Espírito Santo, porque ele terá a direção do Espírito, a sabedoria para saber o certo e o errado e ter poder, condição de praticar o certo, de viver de acordo com a vontade de Deus. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja que o importante é não perdermos este elo. Nós temos sempre chamado a atenção para os elos perdidos da palavra de Deus, que sendo mal lido, sendo mal interpretado, leva a essas distorções religiosas que nós temos por aí, de pessoas que não percebem o texto, não percebem a palavra de Deus, não têm a sabedoria dada pelo Espírito Santo para ter esse discernimento e para sempre chegar até o final, não tirar conclusões precipitadas, antecipadas e erradas. Diz aqui que fomos justificados pelo sangue e seremos, então, por ele salvos da ira. Então, todo pecado do passado é perdoado. Deus não leva em conta esse tempo da ignorância. Mas agora somos salvos para viver uma nova vida, para nascer de novo, para andar como Cristo andou, para seguirmos os seus passos, para aprendermos com ele. Cada dia na fé, cada passo é um passo de melhoria, um passo de aprendizado, de conhecimento, de fazer a obra de Deus, de produzir mais para a glória de Deus, trazer a glória de Deus, o conhecimento de Deus, a justiça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus para este mundo. Então temos que espalhar a luz, temos que ser luz nessa terra, brilhar e transmitir a luz do conhecimento de Deus. Nós sendo inimigos, ele disse que nós éramos inimigos e Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Fomos reconciliados, então, pela morte
de seu Filho, do Filho de Deus, Pai, Jesus Cristo, o homem, o Filho de Deus. Muito mais, tendo sido já reconciliados, então do tempo da ignorância, estamos zerados, tudo perdoado, vamos começar agora. Seremos salvos pela sua vida, pela prática, pela obra, pelo que ele fez, à medida que vamos caminhando, vamos vivendo, e vamos vivendo uma nova vida, em novidade de vida, tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Então agora é para você amar o próximo. Não perca este elo, como eu estava dizendo anteriormente. Este elo da vida. Você agora tem que viver. E essa vida tem que ser uma vida nova. Em Cristo. Seguidor de Cristo. Crê em Cristo. Recebe a sua palavra. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo para ter poder para viver uma nova vida. Uma vida que traz a glória de Deus. Restaura a glória de Deus. Todos têm que dar glória a Deus, graças a Deus, em tudo dar graças, reconhecer Deus no seu caminho, ter um encontro com Deus, que cura, liberta, salva, batiza com o Espírito Santo, transforma a vida, lança fora a mágoa, a tristeza, o remorso e traz a paz, a alegria. Isso é salvação, é estar nessa luz da glória de Deus, da bênção de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.